Se você é mãe de uma criança autista e quer entender melhor o que acontece no comportamento do seu filho, esse vídeo é para você. Eu me chamo Vanessa, eu sou psicóloga especialista em autismo e no meu trabalho eu ajudo as mães a compreenderem melhor o autismo e lidar com as crises e os desafios do dia a dia de seus filhos. Mas hoje eu quero falar de uma discussão muito importante que está acontecendo dentro da psiquiatria e também nas redes sociais. O autismo foi colocado dentro do espectro. Isso é uma variação, significa que pode aparecer de formas diferentes em cada pessoa. Mas muitas pessoas começaram a questionar se esse espectro ficou amplo demais. Hoje vemos cada vez mais autistas nível 1 de suporte falando nas redes. E também vemos famílias de crianças de nível 2 e 3 de suporte. E elas dizem que a realidade, né, é muito diferente do autismo de nível 1 de suporte. E essa discussão também surgiu até nos Estados Unidos, né, com a proposta de dividir o autismo entre o autismo no nível profundo e não profundo, né? Mas será que essa nova classificação realmente ajuda a gente a entender melhor o autismo? Primeiro, vamos entender uma coisa muito importante. Você sabia que o autismo foi colocado dentro de um espectro porque não existe um único tipo de autismo? E também não existe nenhum marcador biológico específico que determine quem é típico ou atípico. O marcador biológico é assim, alguma coisa no cérebro da pessoa que comprove ou por exemplo, um critério mais determinante, que determine mais, tipo assim, que é nível 1, nível 2, nível 3 de suporte. Porque não existe exame de sangue, imagem, que diga com certeza que alguém é autista. A gente vê o diagnóstico é totalmente comportamental, né? E aí, a classificação que a gente usa atualmente é nível 1, que a pessoa precisa de suporte, nível 2 precisa de suporte substancial e nível 3 precisa de suporte muito substancial. E também tem uma outra classificação que divide nível 1 entre subníveis, né? De acordo com a comunicação e interação social e interesse restrito e mudanças e dificuldade de lidar com mudanças, né? Ainda tem essa outra divisão, né, que divide os níveis também. Pode ser que a pessoa esteja entre o nível 1 e o nível 2 de suporte, né? Mas aí, na prática, esse espectro ficou muito amplo porque uma pessoa de nível 1 pode estudar e viver de uma forma independente. Já a pessoa de nível 3 de suporte, ela pode não desenvolver a fala, ela precisa de ajuda para atividades básicas, ela pode ter crises intensas e depender de cuidadores pelo resto da vida. Então surge uma pergunta bem importante: essas experiências cabem dentro de uma só narrativa? Nas redes sociais a gente vê essas pessoas, né, de nível 1 compartilhando suas experiências. Isso é muito importante. Antes não tinha ninguém, a gente não via ninguém dando essa visibilidade para o autismo, né? Mas ao mesmo tempo gera essa discussão. Algumas mães, né, que têm autistas, filhos autistas de nível 2, nível 3 de suporte, elas começam a dizer que
a realidade do filho delas é muito diferente, e é mesmo, né? Enquanto no nível 1, às vezes as crises são, eles são mais conscientes das crises, eles são mais conscientes tanto do problema deles, né? Quanto as crises podem ficar ainda mais intensas, porque eles tentam controlar ou mascarar o transtorno, né? E não conseguem. Enquanto os autistas de nível 1, 2 e 3, a crise é forte também, às vezes eles se auto-machucam ou machucam seus familiares, né? Mas eles não têm tanta consciência. E aí, muitas vezes essas famílias veem formas mais severas do autismo e elas acabam ficando invisíveis, né? Então surge um embate entre esses dois grupos aí, né? De um lado, os autistas adultos defendendo o movimento da neurodiversidade e outro, as famílias convivendo com o autismo mais severo. Por causa dessa discussão, né, alguns pesquisadores lá nos Estados Unidos começaram a propor uma nova nomenclatura, né? Dividiu o autismo em autismo profundo e não profundo. E aí o profundo estaria se referindo às pessoas que não desenvolvem a linguagem de um jeito funcional, é sem sentido, né? Às vezes é uma linguagem sem sentido. Apresenta uma deficiência intelectual, que é isso? É o QI baixo, né? E precisa de suporte, né, ao longo da vida. Pode ser que a terapia, né, multidisciplinar ajude isso aí, né? Mas essa proposta, ela gera polêmica porque dividir só em 2 grupos já tá difícil, dividir em 3, né? Porque existem outras variações, né? Imagina só 2 grupos, que isso pode reforçar mais rótulo, e aí criar mais discussão, mais polêmica ainda, né? Aí gera a polêmica de que pode não representar bem um grupo, né? E aí as pessoas podem ficar com mais raiva, assim. E a ciência também tem buscado entender o que está acontecendo no cérebro das pessoas com autismo. Por exemplo, antes a gente achava que a linguagem, né, a parte responsável pela linguagem, era só uma área lá do cérebro que chama área de Broca. Só que hoje a gente viu que existe uma área atrás do córtex pré-frontal, que é aqui, né? Uma área aqui logo atrás, que chama giro pré-central. E aí, os psiquiatras, eles viram que na hora do cérebro fazer algumas conexões, né? Para a gente esquecer umas coisas, precisa de uma poda, porque a gente não pode lembrar de tudo. E aí, por que às vezes os autistas entram em crises? Porque eles lembram de tudo. E aí, e às vezes acontece uma poda, um corte, né? Em outros lugares que eles já tinham aprendido uma habilidade, e aí ocorre a poda em outro lugar, né? Ocorre a poda num lugar importante de aprendizagem, acabou de aprender aquela coisa, né? E aí eles descobriram também que existem algumas estruturas chamadas espículas, que ajudam a acelerar a comunicação entre os neurônios. Tem vezes que
acelera demais as conexões, tem vezes que acelera de menos. Então, na linguagem, né, essa parte que eu expliquei do giro presentável, que é logo aqui atrás dessa parte da frente do cérebro, tem não tem uma forte conexão, não tem umas bolinhas, sabe? Essas espículas são umas bolinhas que fazem um neurônio comunicar com o outro. Aí, na parte da linguagem, não é bem conectado e aí faz a comunicação das pessoas autistas ou ser sem sentido ou não desenvolver direito, né? Precisar de outros meios para se comunicar e entender também, isso afeta a forma que eles entendem também a mensagem que eles receberam, né? Porque às vezes eles também têm dificuldade de entender metáforas, né? Ou algumas regras sociais, né? Então, então foi uma descoberta legal, né, que os psiquiatras fizeram, que antes era só uma área que eles achavam e essa outra que é atrás do córtex aí eles descobriram que tem essa dificuldade, né, de interpretar corretamente o que foi compreendido. Outro tema que vem sendo investigado pela ciência é a epigenética. O que é isso? É quando acontece uma mutação numa parte do DNA, só que no autismo ocorrem essas mutações em várias partes do DNA, né, de várias pessoas. E aí eles não sabem qual que é a partezinha certinha do DNA que mutou. E aí e ainda são múltiplas mutações, não é só uma. Então são várias partezinhas, né, do DNA que foi mudando. E é transgeracional porque isso atravessa gerações. Então, um exemplo seria uma avó que ela carrega uma alteração genética dentro do óvulo dela e se manifesta só no neto. Isso. Então, isso é uma das causas, né? Não é todas as causas, não é que todas as crianças autistas vão ter isso. É só um dos casos que eles viram, né? Mas é importante dizer que as causas dessas mutações ainda estão sendo estudadas pela ciência, né? No final das contas, o autismo continua sendo uma condição muito complexa. E a gente não sabe tudo, a gente está em construção ainda as informações, mas aí eu tô trazendo uma informação fresquinha para vocês. Porque cada pessoa, né, possui um jeito único de característica. E aí é influenciado por fator genético, ambiental. E aí, talvez o maior desafio que a gente tenha hoje é encontrar uma forma de falar sobre autismo que represente todas as realidades dentro do espectro. Mas é difícil, né, da gente falar de todas as realidades. Sem invisibilizar alguém, né, que alguma pessoa pode se sentir, né, prejudicada por não estar sendo incluída, né, nem ter mais autonomia, nem precisar de muito suporte, né? E agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o autismo deve continuar sendo chamado apenas de espectro, né, as variações assim?
ou precisa de outras formas de classificação? Escreva aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião.